Começando novamente a classe desse final do ano. Abra comigo. Livro de Apocalipse, capítulo 3, verso número 7. Texto bem conhecido dos irmãos. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei de alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, e gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Nós vamos orar, entregar nas mãos do Senhor. Senhor Jesus, nesta noite, ó Pai, nós entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, o nosso coração, esta Tua palavra, Senhor, que sempre vem falar com cada um de nós. Pai, que não seja diferente mais uma vez nessa noite, mas que possamos receber algo mais desta palavra, Senhor. Que Tu venhas revelar, que Tu venhas tocar as nossas vidas e que nós possamos ser ministrados por ela nessa noite. Fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, Senhor, mais uma porção dos céus para as nossas vidas nessa noite. Eu tão somente Te louvo e Te agradeço por todas as bênçãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esta semana eu estava lendo e vendo na internet, li um texto, e algo me chamou a atenção a respeito de dois países que são muito próximos de nós aqui: Argentina e Chile. Diz ali o comentarista que foi colocado
foi feito um Cristo Redentor grande, o Cristo dos Andes, como eles chamam. E esse Cristo foi feito e foi levantado entre os dois países, porque os dois países viviam com problemas de conflitos enormes, e ali, aquela estátua de Jesus, que foi levantado ali, significa a paz que existe entre os dois países. Mas aí uma outra coisa me chamou a atenção, porque o comentarista, ele declara que os chilenos ficaram perplexos, ficaram tristes, porque na hora de fazerem o Cristo, o fizeram de braços abertos para a Argentina e de costas para o Chile. E aí todos indignados, mas como? Está de braços abertos para a Argentina e de costas para o Chile, está errado. E aí um comentarista colocou num jornal um comentário que parou um pouco os ânimos daqueles que estavam contestando. Ele disse assim: assim foi feito, porque os argentinos precisam mais do que nós. E todos caíram na risada, e todos criaram ali aquele ambiente novamente de gozo. Conflitos sempre existem dentro do nosso coração. Conflitos externos, conflitos internos, sempre estão presentes na nossa vida, irmãos. Não são só nos países, não são só naqueles que estão com grandes problemas, mas os conflitos, eles existem. E uma das realidades que nós precisamos entender é que nós precisamos conviver com eles. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, essa realidade ela vai acontecer, queiramos ou não. Uma coisa me chama muita atenção, porque nós que estamos vivendo nesse tempo de grandes conflitos, de grandes necessidades, nós precisamos entender que muitas dessas realidades acontecem na nossa vida porque o Senhor permite na tua vida para o meu e para o teu crescimento. Então existem conflitos que nós não precisamos e não podemos começar a falar mal ou a murmurar a respeito deles. Mas o Senhor sabe porque todas as coisas têm acontecido na nossa vida. Essa palavra do Senhor nessa noite nos fala de um conflito. Logicamente que nós olhamos nessa palavra e vemos que Jesus, quando deu essa revelação a João a respeito da igreja de Filadélfia, uma igreja que só recebe elogios, uma igreja que não é censurada, uma igreja na qual não tem nada de acusação, mas uma igreja de um amor profundo, tanto que o significado desta igreja é amor fraternal, uma igreja que amava, uma igreja que tinha no coração o desejo de fazer a obra do Senhor. Mas essa igreja tinha conflitos. Conflitos existiam dentro da igreja de Filadélfia. E esses conflitos, irmãos,
eram a respeito dos judeus, dos romanos, porque o Império Romano comandava Filadélfia. O Império Romano estava sempre se colocando com autoridade sobre aquelas pessoas daquele lugar. E não somente os cristãos sofriam com isso, com essa imposição, com essas influências que vinham dos romanos, para perturbar o culto, para perturbar a espiritualidade dos irmãos. Mas eles também não tinham só esse problema com os romanos, eles tinham um problema também com os judeus. Os conflitos com os judeus eram grandes, porque os judeus também acusavam e mentiam a respeito dos cristãos. Os judeus, eles falavam coisas que não eram verdades a respeito dos cristãos. Então você começa a visualizar que tipo de igreja é essa? Que tipo de situação viviam esses irmãos? Que tipo de momento eles estavam vivendo? Porque diz aqui a palavra do Senhor, que era uma igreja que não tinha muitas forças, era uma igreja pobre, era uma igreja que estava ali na adoração, uma igreja que estava na presença do Senhor. Agora, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, olhando para esse texto, você vê promessas, você vê palavras de Jesus, de bênçãos para ela, você vê coisas lindas sendo ministradas a esta igreja de Filadélfia. Por que essa igreja recebeu de Jesus essas palavras tão lindas? Te farei coluna, gravarei o meu nome sobre ti. Porque ela recebeu de Jesus essas promessas. E é aqui que eu quero trazer para você nessa noite, isso que precisa ser colocado dentro de cada um de nós, porque conflitos nós sempre vamos ter. Conflitos essa igreja teve, nós temos, vamos continuar tendo, mas o mais importante é a gente enxergar o que está além disso, para que a gente possa vencer e continuar a estar na bênção do Senhor na nossa vida. A primeira coisa que eu vi nesse texto, é que a palavra do Senhor nos fala no verso número 8, da parte B, que diz assim, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. Guardaste a minha palavra. Esta igreja recebeu um elogio, em primeiro lugar, porque ela tinha a palavra no coração, ela guardou a palavra de Cristo, ela viveu a palavra de Cristo, ela conviveu com aqueles momentos de aflição, de lutas contra os judeus, contra os romanos, mas ela não deixou com que a força, com que as influências tomassem conta das suas vidas. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que muitas coisas estão acontecendo ao nosso redor, e por diversas vezes nós somos tentados a não ficar na palavra, a não estar na presença do Senhor e tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração e no teu. Nós somos tentados a sair dela e começarmos a abraçar a força que vem desse mundo, a começar a ter as influências que vêm desse mundo, a começarmos a pegar realidades para a nossa vida que não condiz com a palavra do Senhor.
Muitas vezes nós somos levados a olharmos para isso, porque o Senhor ainda não fez na minha vida, porque o Senhor não abriu aquela porta que eu tanto espero, porque o Senhor não realizou o seu propósito no meu coração. E muitas vezes o diabo fala assim: por que você não vai naquela outra porta ali? Você vai porque ali tem coisa boa para você. Quantas vezes já não aconteceu isso com você? Vai lá, faz desse jeito, fulano fez, olha, até o irmão da igreja X foi lá também e fez tal coisa. Jesus olhou para essa igreja, e Jesus fez elogios e elogios para ela, porque era uma igreja que não saiu da palavra. Você não vê censura nenhuma sobre ela. Você vai ver a censura de Jesus para as outras igrejas, mas para essa ele não faz, porque era uma igreja que guardava a palavra no coração. Guarde a palavra no coração. Guarde dentro de você aquilo que Cristo está construindo dentro da sua vida. Guarde dentro de você isso que você está recebendo do nosso Senhor, nosso Deus na tua vida. Irmãos, Deus tem nos dado uma fé, Deus nos tem dado amor, Deus nos tem dado para dentro de cada um de nós uma receita para nós vivermos em vitórias diante dEle. Mas nós precisamos entender que há um caminho a ser percorrido, há um caminho na qual o Senhor preparou para mim e para você, uma estrada que nós precisamos passar, e essa estrada começa quando você vai na direção do Pai, essa estrada começa quando você olha para Jesus, autor e consumador da tua fé. Deus construiu para mim e para você andar, e muitas vezes a tentação de olhar para os lados, de olhar para trás, e de saber que existem caminhos que podem ser cortados, e que a bênção virá de qualquer jeito. Muitas vezes o que nós colhemos, sem a bênção do Senhor, lá na frente, ela sai das nossas mãos. Você sabia? Quantas vezes isso acontece comigo e com você? Aquelas coisas que nós ganhamos ilicitamente, amanhã ela sai das tuas mãos, porque Deus nos ensinou e nos ensina que o caminho da palavra é o caminho da bênção para mim e para você. Amém? Segundo lugar, diz a palavra do Senhor que essa igreja aprendeu a esperar em Deus. A Bíblia nos diz no verso número 10, que diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Que palavra de perseverança era essa? Nas lutas e nos conflitos que esta igreja existia, eles souberam conviver com esse gigante, eles souberam conviver com essa realidade diante da vida deles. Irmãos, uma coisa nós precisamos saber: os gigantes se levantam para derrubar você, os gigantes sempre vão fazer com que você olhe para os lados, com que você olhe para trás. Muitas vezes quando olhamos para eles, temos desejo de fugir, temos o desejo de abandonar a nossa posição, mas essa palavra nos relata que os irmãos de Filadélfia guardaram a palavra
da perseverança. Perseveraram na luta, perseveraram na batalha, enfrentaram aqueles gigantes com fé, com coragem, com determinação. Obrigado, amado. Enfrentaram aqueles gigantes que estavam ali tentando os fazerem desistir. Quantos gigantes se levantam na sua vida? Quantos gigantes tentam fazer você retroceder? Quantas vezes ouvimos aquela voz, não é? Aquela vozinha que vem no nosso ouvido: não vai dar certo, isso já é um fracasso, você já passou da sua hora. Quantas vezes ouvimos coisas parecidas com essa? Mas eu quero incentivar você nessa noite, acreditar que há um Cristo na nossa vida, que é poderoso para pôr por terra todos esses gigantes. Há um Jesus maravilhoso, irmãos, que milita por mim e por você. Há um Deus batalhador, há um Deus guerreiro, há um Deus que está à frente das nossas batalhas. Ele se chama Jesus Cristo. Ele não perde uma por mim e por você. Por isso nós precisamos ter perseverança. Por isso nós não podemos abandonar o campo de batalha, mas precisamos desembanhar a nossa espada e começar a usá-la em direção ao nosso inimigo. A nossa espada é a palavra de Deus, a nossa espada é a palavra do Senhor, que Ele tem colocado na tua boca, Ele tem colocado na tua vida, e você tem que abrir essa tua boca nessa noite, e você tem que decretar a falência do inimigo sobre a tua vida e sobre a tua casa, porque Ele te levantou com fé e com coragem, para você ser um vencedor nessa época. Aleluia! Tira a tua espada e começa a dizer que ele não vai ter força, que ele não vai vencer, que ele não vai estar na tua vida, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, diz a palavra de Deus. Maior é o que está dentro da minha vida, ele não vai prevalecer, ele não vai ter forças para te derrubar. Porque se você for perseverante na palavra, porque você colocar a sua fé em ação, não vai ter demônio, não vai ter barreira, não vai ter impedimento para impedir a nossa vitória. Alabaxude cante alabaçude ova alabasteia. Aleluias. Oh glórias. Esse é o meu Deus. Esse é o Senhor daqueles que acreditam, daqueles que creem. Essa igreja acreditava, essa igreja era fiel, essa igreja depositou a sua esperança, e não usou na força, mas esperou no Senhor. Espere no Senhor, espere no Senhor. Aleluias. E porque eles esperaram, você sabe o que Jesus disse? Porque eles esperaram. Olha o que Jesus diz no verso 9: eis que fareis alguns da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Jesus está dizendo: olha, o teu inimigo vai vir diante de você, e ele vai se prostrar, e ele vai se render diante de você, e ele vai dizer que você é servo do Senhor. Que coisa linda, para aquele que sabe esperar, para aquele que tem no coração o desejo de ser perseverante, de guardar a palavra da perseverança.
Mas há uma terceira realidade aqui também. O verso 7 e o verso 8 me diz uma coisa aqui que me chama muita atenção. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que ninguém abre, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta na qual ninguém pode fechar. Quando Jesus pronuncia essas palavras, Ele as pronuncia em todas estas cartas. Você vai ver que Jesus começa a mostrar o seu caráter para com as igrejas, começa a mostrar aquilo que Ele é para cada uma delas. Eis o que diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Você sabe o que era a chave de Davi? Naquele tempo, os reis escolhiam pessoas para tomarem conta das suas riquezas. Era o tesoureiro do rei. E aquele rei colocava sobre aquela pessoa escolhida uma chave grande, que todos viam, que era aquele que guardava, que era da confiança do rei, e era da autoridade do rei por onde ele passava. Por isso, chave de Davi. Há uma representação muito forte para aquele tempo a respeito da chave de Davi. E o povo judeu, ele entendeu claramente quando Jesus, os cristãos entenderam claramente quando ele pronunciou essas palavras. Porque na mente deles, eles já sabiam, é homem de autoridade. É homem de autoridade. E Jesus, ele quando pronuncia isso, a respeito da chave de Davi, que ninguém abre e ninguém fecha, se não for da vontade do Senhor. Ele estava dizendo que essa igreja, ela reconhecia a autoridade de Jesus sobre ela. Ele estava dizendo exatamente isso. Olha, esta igreja, ela reconhece a autoridade de Jesus, ela vive na autoridade de Jesus. Como é importante a gente entender isso, irmãos. Como é importante você reconhecer a autoridade de Cristo na sua vida. Porque Cristo está entronizado dentro do meu e dentro do teu coração. E nós precisamos entender que se a minha vida vai bem, é porque Cristo está reinando. Se a minha vida está no controle do Senhor, é porque Cristo está na frente da minha vida, é porque Cristo está operando, é porque Cristo está realizando os propósitos e desejos do meu e do seu coração. Ela reconhecia a autoridade. E quando se fala de autoridade, se fala de uma realidade muito importante para nós, que nós precisamos reconhecer as autoridades que Deus coloca sobre a sua vida. Porque como é que você pode amar a Deus que você não vê, se você não amar o seu irmão que você vê? Como é que você pode fazer isso, se você não reconhecer aquilo que Deus colocou diante de você? Uma igreja que reconhecia a autoridade, é o princípio da bênção, é o princípio do que o Senhor quer fazer na tua vida, do que o Senhor quer construir dentro da minha vida e dentro da sua. E a palavra do Senhor nos fala algo interessante. Ele nos diz assim: eu conheço as tuas obras. Jesus conhecia o teu levantar, o teu caminhar. Jesus conhecia a tua vida por completo. Ou seja, Jesus sondou o coração daquela igreja para decretar aquelas bênçãos sobre ela. Eu conheço as tuas obras.
Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que muita gente está brincando de ser crente. Estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas acham que Deus não sabe do que está acontecendo. Que muita gente não sabe o que o Senhor quer fazer, quer realizar. Irmãos, guarda uma coisinha no teu coração. Aquilo que você semear, você vai colher. Se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se você semear coisas ruins, você também vai colher coisas ruins. Então, se você quer ver ao teu lado pessoas contentes, alegres, felizes, comece a semear felicidade ao lado delas. Abra o teu entendimento nessa noite. Jesus olha para esta igreja e começa a enxergar realidades que mudaram a bênção do Senhor. Aquelas palavras fizeram com que aquela igreja recebesse portas abertas. Eis que eu tenho posto diante de ti o quê? Uma porta aberta. Uma porta aberta. Em nenhuma outra igreja você vai ver isso. Quantos de nós estamos buscando portas abertas? Estamos buscando o agir de Deus em relação à minha vida. Essa porta aberta na igreja de Filadélfia era a porta do Evangelho. Queria ser direcionado para muitos corações que estavam ali. Essa igreja ia ser usada no evangelismo, na palavra, no testemunho. Essa igreja ia ser usada tremendamente na presença do Senhor. Mas para isso, ela precisou reconhecer a autoridade de Deus sobre a sua vida. Ela precisou entender que Deus conhecia o coração da igreja, conhecia a sua atitude, as suas palavras, conhecia tudo que Ele realizou dentro deles. Gente, nessa noite, nós estamos diante de um culto de Santa Ceia. Sabe, talvez você possa sair do mesmo jeito que você entrou. Você vai receber essa palavra, você vai cear, você vai voltar para a sua casa, você vai começar uma semana novamente na presença de Deus. Mas você pode sair também daqui diferente. Você pode sair daqui com uma nova atitude no seu coração. A partir de hoje, ó Deus, eu quero mudanças. Eu quero mudanças na minha vida. E as mudanças começam com atitudes diante de Jesus. As mudanças acontecem quando eu começo a olhar para a palavra de Deus e ver, olha, eu tenho que seguir a palavra. Eu tenho que ser perseverante na palavra, eu tenho que ser um homem de oração, eu tenho que ser um homem que está diante do meu Deus em comunhão na sua presença, eu tenho que ser um homem determinado no Senhor, eu tenho que ter uma palavra profética, eu tenho que saber que Deus me deu autoridade também para expulsar os meus inimigos. Eu preciso começar a enxergar o projeto de Deus da minha vida no meu coração, igreja. Eu preciso começar a ver pela fé aquilo que o Pai colocou diante de você, colocou diante do nosso coração, porque Deus não levantou você para a derrota, Deus levantou você para ser um vencedor, aleluia. Deus levantou você para ser um vencedor. Conserva o que tens, diz o Senhor.
Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É uma palavra de Jesus para nós. O teu adversário está querendo roubar a tua coroa. Você precisa vigiar. Vigia as tuas palavras. Vigia o que você fala. Vigia o que você faz. Porque senão você pode ser roubado. Jesus termina dizendo assim: ao vencedor. Ao vencedor. Ele não disse que todos vão vencer, irmãos. Marca essa palavra no teu coração. Jesus não disse que todos vão vencer, mas ele disse ao vencedor. Aquele que tomar na sua vida o projeto de Deus, ao vencedor. Eu te falei coluna no santuário de Deus. Eu colocarei o meu nome. Há uma palavra de Deus para você nessa noite. Eu quero deixar para você refletir nessa semana. Você pode continuar a sair desse lugar e ser a mesma pessoa, e continuar sendo o mesmo servo, o mesmo homem, a mesma mulher de Deus, mas você pode sair daqui diferente. Você pode sair e dizer para o Senhor: a partir de hoje, eu quero uma vida diferente. E quando você tomar essa atitude, portas abertas vão começar a acontecer na sua vida. Vão começar a acontecer na sua casa, vão começar a acontecer na sua família, no seu ministério, vão começar a acontecer diante de você. Amém? Que fique essa palavra do teu coração nessa noite, porque é uma palavra do trono de Deus para você. O teu coração nessa noite. Amém? Eu quero encerrar orando com você. Eu quero encerrar abençoando você. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Quem tiver o desejo, vem aqui à frente. Venha